A paz do Senhor a todos, meus irmãos, amém, na bênção. Estamos aqui nos nossos estudos, João descrevendo Jesus. Então, uma série de estudos, nosso devocional, aquele maná, aquela pequena porção que sempre faz uma grande diferença nas nossas vidas, para irmos entendendo, aprendendo a respeito da pessoa de Jesus, que João mostra em seus vários aspectos. Vamos entrar hoje no capítulo 4, aqui no capítulo 4 do Evangelho de João. João descreve Jesus, já descreveu, e de várias maneiras, e a última que nós vimos foi como mestre divino, e agora ele descreve Jesus como ganhador de almas. Então, por conseguinte, essa sessão tem muito a demonstrar a universalidade do Evangelho. Jesus estava ensinando de um lado e de outro para quebrar todos os paradigmas, tudo aquilo que atrapalha o caminhar do povo, aqueles conceitos e preconceitos, tanto raciais quanto religiosos. Então, vamos ler aqui João, quero ler com vocês, capítulo 4. Primeiro vamos ler até o versículo 10. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, que era quase a hora sexta, mais ou menos meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: "Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Fazendo uma pausa aqui. Então, essa passagem, creio que é muito conhecida aí de todos nós, da samaritana no poço de Jacó, como Jesus tratou, como ele agiu. Então, primeiro, vamos entender o aspecto do ministério público de Jesus. Rapidinho aqui para a gente entender. Jesus, ele era judeu, nasceu em Belém, porém ele foi criado na Galileia, em Nazaré. Então o seu primeiro milagre público de Jesus, foi em um casamento lá em Caná da Galileia. Lá na Galileia ele escolheu seus 12 apóstolos, tá certo? Aqueles que queriam acompanhá-lo. Depois Jesus pega e sobe para a Judeia. Então ele vai para a Judeia. E aqui começa realmente o seu ministério. Bom, primeiro eu quero fazê-lo entender geograficamente. Vamos entender como era a divisão geográfica da Palestina, antiga Palestina, Israel hoje, na época de Jesus. Era dividido em 3 partes, tá certo? Ao sul, embaixo, chamava-se Judeia. É onde tinha a cidade de Jerusalém e aonde moravam ali os judeus descendentes da tribo, dos judeus, e também já não havia mais aquela divisão clássica, mas aqueles que seguiam ao Deus de Abraão e estavam ali nessa região. Ao norte tinha uma outra região chamada Galileia, que era ao redor do mar de Tiberíades, tá certo? Ou mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago, feito pelo rio Jordão. Então, a Galileia, ali viviam tanto os judeus como outros povos prosélitos que se converteram ao judaísmo, tá certo? Então, veja bem, Jesus praticamente viveu a sua vida lá. Maria, José, trabalhavam lá, viviam lá. E no meio tinha uma região chamada Samaria. Então,
ao sul, Judéia, ao norte, Galiléia, e no meio, pegando ali a faixa do Rio Jordão, abaixo do Mar da Galiléia e acima do Mar Morto, praticamente, para nós termos uma ideia, tinha essa região chamada Samaria. Tá? E quem eram os samaritanos? Quem era? Que região era essa da Samaria? Então nós vamos estar aqui explicando para vocês a respeito dessa região, para podermos entender o que estava acontecendo nesse contexto. A Samaria era uma região onde viviam judeus que casaram-se com outros povos, eram considerados mistura racial e eram grandemente depreciados pelos judeus. Havia muita ira e muito ódio de ambas as partes, judeus com samaritanos, por isso que eles ficaram naquele meio do caminho, principalmente em face de os samaritanos terem sido preteridos no direito de cooperarem com a reconstrução do templo em Jerusalém, época de Esdras e Neemias. Vamos lembrar, lá em Esdras e Neemias, quando começaram a reconstruir o templo, depois que eles voltaram do exílio da Babilônia, e os samaritanos vieram ajudar. Eles falaram, aqui vocês não ajudam não, vocês são povos mistos, vocês não estão conforme a lei, então vocês batem em retirada. Consequentemente, sob orientação de um cara chamado Sanbalat, quem conhece a história da reconstrução, eles edificaram um templo rival na Samaria, em um monte chamado Monte Gerizim, que nós vamos estar vendo aqui na frente. Então, por que esse Monte Gerizim, pastor? Por que escolheram? Minha mãe mandou bater nesse daqui. Não. Aqui tem uma questão. No livro de Deuteronômio, capítulo 27, registra uma ordem divina que Deus falou com o seu povo o seguinte: depois que vocês cruzarem o Rio Jordão, vocês vão a um monte chamado Monte Ebal, um grande monte à frente, e ali vocês edificarão um altar de pedras e vão fazer sacrifícios de gratidão ao Senhor, como ofertas queimadas ao Senhor. Entretanto, o que eles fizeram? Sanbalat pegou essa passagem, e criou o Pentateuco dos Samaritanos. Ele substituiu o nome Ebal para o nome Gerizim, porque Ebal não ficava na região deles. Então ali tornou-se como se fosse um local sagrado de adoração para os samaritanos. Então, aqui para a gente entender a questão. Agora vamos voltar novamente. Deu para entender o que acontecia, como que as coisas funcionavam. Bom, voltando aqui ao episódio do encontro de Jesus com o samaritano. Então, obviamente, Jesus, sendo Deus, a sua deidade, ele sabia que aquela mulher iria aparecer ali, viria naquele local, pegar água naquele poço de Jacó. Então, ele sabia tudo isso. E aqui, ele pede aos seus discípulos que fossem comprar comida em Sicar, cidade dos samaritanos. E o versículo 7, vou ler novamente com vocês. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Eu quero dar uma pausazinha aqui. Então começa já uma questão em que Jesus quer mostrar a intenção de ganhar almas, independente de quem vier, de onde veio, quem quer que seja. Então, eu quero dizer para vocês, eu gosto dos detalhes da palavra. Como que essa mulher descobriu que Jesus era judeu? Porque logo a seguir disse a resposta da mulher. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes para beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos, como acabamos de ver. Como que ela descobriu isso? Ela pediu a identidade dele? Afinal de contas, eram praticamente o mesmo povo, morando na mesma região, falando a mesma língua.